Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Enquanto eu estava orando, Deus trouxe essa palavra e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. No livro de Salmos, no capítulo 33, na primeira parte do versículo 12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos enfrentando aí, né, essa pandemia, muitas pessoas com medo desse coronavírus e dentro das suas casas, ali elas ficam ansiosas, apavoradas, angustiadas e o pavor tem tomado conta, mas a verdade é que nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle dessa situação e tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E eu me lembrei então da história de Jonas, é uma história muito conhecida, a Bíblia conta. Jonas era um profeta de Deus para o seu tempo, para a sua geração. E o profeta era um homem de Deus. Deus trazia uma palavra ao coração do profeta e ele então entregava essa palavra às pessoas. Era a mensagem de Deus. E Deus trouxe ao coração de Jonas uma mensagem que era para ele entregar para o povo de Nínive. Um povo rebelde, um povo que estava andando em muita desobediência, fazendo muitas coisas que estava desagradando a Deus. E Deus mandou Jonas ali para falar: olha, se eles não pararem, se eles não se voltarem para mim, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir a nação de Nínive, eu vou destruir aquele povo. E Jonas não quis ir lá entregar a palavra de Deus, não quis entregar a mensagem de Deus, e ele faz o contrário. Nínive é para cá, então ele fez o caminho contrário. Ele pegou um navio na direção contrária a Nínive, porque ele não queria ir lá. E a gente conhece, é uma história bem conhecida, Deus, o próprio Deus, quando ele está ali naquele navio, tentando fugir de Deus, o próprio Deus manda uma tempestade que vem balançar, sacudir aquele navio, e Jonas, que estava lá achando que estava longe dos olhos de Deus, mas ninguém foge aos olhos de Deus. Nada pode fugir ao controle de Deus. Jonas estava lá escondidinho, mas Deus viu Jonas ali, manda aquela tempestade e Jonas reconhece que aquela tempestade toda foi causada pela desobediência dele. Então ele fala ali para as pessoas que estão naquele barco: olha, é Deus que está fazendo isso. Então aqueles homens que estão naquele barco jogam Jonas no mar e vem um grande peixe e engole Jonas. E às vezes as pessoas ficam assim: meu Deus, esse coronavírus não é de Deus, é do diabo. Eu não creio assim, eu não penso assim. Eu penso que tudo está nas mãos de Deus. Até um vírus que Deus permite se espalhar é de Deus por um propósito específico. A tempestade ali na história de Jonas não foi o diabo que mandou, não. Foi o próprio Deus por um propósito específico. Ele queria falar com Jonas. Ele queria que Jonas ali naquele momento tivesse um tempo de reflexão, porque a Bíblia conta que ele ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe. Parece uma história de criança, uma invenção, uma ficção, mas eu creio em tudo que a Bíblia diz. E a Bíblia conta que Jonas ficou ali 3 dias por um propósito específico. Ali ele teve tempo de parar, de refletir, de se arrepender, de tomar a decisão certa. E ele ali dentro teve a oportunidade de conversar com Deus, de orar. Deus ouviu a oração de Jonas, permitiu então que ele saísse dali com vida. Eu creio que Deus está permitindo esse tempo para a gente refletir, para a gente parar, para a gente orar, falar com Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? O que eu tenho feito e que tem
desagradado ao Senhor, tem entristecido o seu coração. Eu creio que é um tempo de reflexão, é um tempo de voltar ao original, ao centro da vontade de Deus, porque na nossa vida, às vezes, nós vamos tomando atitudes que vai nos distanciando de Deus, que vai nos distanciando do propósito de Deus, da vontade de Deus. Então, eu creio que é um tempo que, quando isso tudo passar, na história de Jonas foram 3 dias que ele precisou ficar dentro daquele peixe. Aqui, nós não sabemos ainda quanto tempo mais nós vamos estar aí nesse tempo de quarentena, de ficar dentro das nossas casas, mas eu creio que é um tempo que Deus está permitindo passarmos para a gente poder refletir sobre as nossas atitudes, poder falar com Deus, ouvir a voz de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, para que então se cumpra em nós e através de nós a vontade de Deus. Então Jonas ali pôde sair com vida. A Bíblia fala que aquele peixe foi ali na praia, vomitou ele, lançou ele fora, e ele pôde ir a Nínive, cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então pergunte a Deus qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, o que Ele quer de você nesse tempo, e eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Aproveita esse tempo para estar mais perto de Deus, orando mais, lendo a Bíblia e ouvindo a voz de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus.